Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. A extrema-direita avança na América Latina. No Peru, Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, foi eleita presidenta do país. Na Colômbia, Abelardo de la Espriella, uma espécie de outsider fã de Milei, Bukele e Trump, também foi eleito para o cargo mais alto do executivo. Hoje a gente vai analisar esse cenário e como ele impacta o Brasil. Para isso, eu converso com o Hugo Albuquerque, que é jurista e analista internacional. Hugo, obrigada por estar aqui com a gente. Claro, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui no BDF. Vamos lá, então eu queria começar falando sobre a eleição do Peru. Queria que você contasse um pouquinho quem é a Keiko Fujimori e quem é o pai dela, né? Quem foi o pai dela, Alberto Fujimori, que é uma pessoa que ela diz, né, trazer o legado dele. Bom, o Alberto Fujimori, ele é uma figura destacada da comunidade japonesa do Peru, né? Foi ditador do Peru, mas a gente tem que entender o périplo anterior dele. Tal como o Brasil, o Peru é um país que tem uma comunidade japonesa grande. O Alberto era engenheiro, era uma figura ligada, digamos, ao centro e à centro-direita, mas que ele se presta a um papel, na década de 90, ser um candidato neoliberal. Naquela altura que ele vai ganhar a primeira eleição, o Peru enfrentava uma crise muito grave, crise de inflação, tinha uma questão com as guerrilhas, né, que se insurgiam contra os governos democráticos, que eram democraticamente eleitos, mas não governavam democraticamente, que vieram na esteira de uma longa ditadura militar que o Peru teve, mas é importante dizer isso. A ditadura militar peruana teve um caráter diferente da brasileira. No seu início, pelo menos, ela tinha um caráter nacionalista, inclusive tendo o apoio de cúbidos soviéticos, lá com Velasco Alvarado, o que torna tudo peculiar, porque a gente é acostumado com ditaduras militares que foram alinhadas com os americanos, enfim. Velasco Alvarado tocou um projeto que lembrava muito mais até o do Getúlio, do que o dos nossos ditadores aqui. Mas ele tomou um golpe de uma ala pró-americana, que aí distorceu o regime militar peruano na direção do que eram as ditaduras aqui no continente, com Morales Bermúdez, que morreu recentemente, foi o derradeiro ditador militar peruano. E isso deixou uma crise permanente. Então, quando a democracia volta ao Peru, tem muitas questões que precisam ser resolvidas. Inclusive, havia uma grande mágoa das esquerdas em relação a, digamos, Cuba e a União Soviética pelo apoio ao Velasco Alvarado, o que radicalizou alguns setores de jovens para a ultra-esquerda e para a luta guerrilheira em plena década de 80. E Uhum. uma luta que estava ali vinculada, digamos, daquele eixo de resistência que a gente é acostumado a ver, né, ouvir falar aqui na América Latina, que envolvia a União Soviética, que envolvia Cuba. Eles também não eram apoiados pelos chineses, eram maoístas peruanos que se contrapunham ao regime, inclusive, chinês naquele momento. Tudo isso aí é muito peculiar porque o primeiro governo peruano, o segundo governo peruano nessa redemocratização foi eleito, digamos assim, por uma centro-esquerda, que era a APRA de Alan Garcia, mas o Alan Garcia fez um governo completamente fracassado. Eu contei tudo isso aqui para ficar claro o que era o quadro peruano anterior à chegada do Fujimori pai. Era de crise, de inflação, de guerra civil, e, basicamente, o Fujimori vinha com a promessa ali mais moderada que uma outra figura contra o seu concorrente, que era uma figura notória, Mário Vargas Llosa, que foi Nobel de Literatura, um intelectual que tinha origem na esquerda, né, uma figura extremamente relevante nos círculos aí, intelectuais mundiais, e que foi se convertendo ao liberalismo. Olha que curioso, o Mário Vargas Llosa era identificado como candidato do neoliberalismo naquele momento. E o Fujimori uma figura mais centrista, tanto que no segundo turno o Fujimori teve apoio das esquerdas, mas ao chegar ao poder, basicamente ele concorda com o pacto que tinha sido colocado de uma terapia de choque neoliberal radical no Peru. E junto com isso, ele veio com uma agenda de repressão brutal,
não é, para acabar com a dissidência política dentro do Peru e contra a criminalidade. E ele, no meio desse choque, né, ele acabou se tornando uma figura extremamente popular, mas um meio popular com a repressão brutal contra o campo, mas aquilo, de certa forma, acalma as coisas, a inflação baixa, foi criada, então, uma ilusão de que as coisas estavam indo bem no Peru. Ele foi reeleito por uma margem razoável, mas pouco a pouco o Fujimori foi ampliando seus poderes, né, foi dando pequenos golpes dentro do golpe. Ele, nesse sentido, lembra mais o governo do Bolsonaro do que os regimes militares aqui, porque ele foi ampliando o poder dele dentro de uma institucionalidade, até que ele frauda a eleição, a terceira, né, com as reeleições aí já aprovadas e liberadas no Peru, mas o candidato que fica em segundo lugar, o Alejandro Toledo, denuncia o golpe e sequer vai disputar o segundo turno, falando que era impossível ganhar do Fujimori, de fato era. Isso cria uma situação terrível, porque o Fujimori ficou em xeque e cada vez mais a insatisfação crescia contra o governo. Ele renunciou, veja que curioso, de um hotel do Japão, porque o Fujimori pai, como a família Fujimori de modo geral sempre manteve vínculos com o Japão, vínculos orgânicos com o Japão, não é apenas que eles eram da comunidade nipo-peruana, eles tinham um contato muito, muito grande, muito orgânico lá. E o Fujimori, por fax, que é algo usado até hoje no Japão, ele manda renúncia. E aí o Peru ele passou por um processo de reconstrução. Quem ganha a eleição a seguir do Fujimori é o Alejandro Toledo, que havia perdido, entre aspas, né, havia denunciado um golpe eleitoral que ele deu e tinha ferido de morte o Fujimori. E a partir dessa vitória do Alejandro Toledo foi ficando claro o grau de barbaridades que foram cometidas durante o governo do Fujimori: corrupção, violência contra a população indígena, o mais absoluto desrespeito aos direitos humanos. A gente está falando de dezenas de milhares de pessoas que foram mortas pelas forças de segurança do Peru. E um fato muito pouco lembrado foi a derradeira guerra a acontecer, guerra propriamente dita, a acontecer na América do Sul, que Uhum. provavelmente na América Latina, que foi a guerra que envolveu Peru e Equador, na realidade, resultado de uma manobra covarde do Fujimori para angariar popularidade e ser reeleito. O Peru foi derrotado pelo Equador naquela guerra, o Brasil acabou mediando a situação e o Fujimori foi reeleito mesmo assim, na primeira É. vez. E o Então, tudo Peru, isso veio à tona, claro, desculpa te por favor. interromper, o Peru, ele tem um histórico recente também de instabilidade, né? O último presidente que conseguiu cumprir o mandato inteiro foi o Ollanta Humala, que foi de 2011 a 2016. O que explica essa situação tão volátil no país? Porque a ditadura peruana do Fujimori obrigou que se fizessem reformas para diminuir o poder presidencial, para que ninguém acumulasse poderes como Fujimori. Isso criou um fenômeno contrário, foi o enfraquecimento da autoridade do presidente, né? E o risco do Ministério Público intervir no governo de uma maneira muito, muito fácil, dos parlamentares impeachmentarem o presidente. O próprio Peru tem um sistema que ele é muito estranho, que o presidente ele tem de nomear um primeiro-ministro que nomeia o governo, mas o governo inteiro, o gabinete de ministros, pode ser demitido pelo Congresso. Uhum, sim. Tudo isso daí são fruto da Constituição do Peru nos anos 80, mas também é fruto de novas reformas feitas ao longo da década de 2000 para enfraquecer o poder presidencial. Isso criou um problema porque a ala fujimorista ela se usou disso para enfraquecer governos progressistas, porque o único governo, embora o Alejandro Toledo fosse um neoliberal moderado, ele não era um governante dessa direita peruana. Quando ele termina o mandato dele, e aí vem quem ganha é a direita, com o Alan Garcia. E o Alan Garcia, ele foi presidente na década de 80 e ele basicamente encarna toda a rede fujimorista. Usa a seu favor, reprime pra caramba a população no campo. É um governo muito problemático, muito corrupto, que acaba também derrotado. Então, o Ollanta Humala ganha em 2011, né? Só que ganha-se uma maioria muito expressiva já naquele momento em que a Keiko Fujimori retorna
E a oligarquia peruana, sua ala mais degenerada, acaba reassumindo a bandeira do fujimorismo, que era algo que passou ali 10 anos, não é, escondido, proscrito, mas eles entenderam que era algo necessário para manter um governo que afastasse o Peru da onda progressista. E o Ollanta Humala, que é um nacionalista, ele acabou se aliando com as esquerdas e com os liberais para fazer esse governo. Então, embora o Ollanta tenha terminado seu governo, que lá é um mandato de 5 anos, ele não conseguiu governar, fez um governo paralisado. Depois, quando Pedro Paulo Kuczynski ganha em 2016, o Peru passa por um problema. E é precisamente um problema de que não havia maioria no Congresso e o Fujimorismo, junto com as outras direitas, trabalha para tornar o governo instável. Aí, Pedro Paulo Kuczynski não termina o governo. Em seguida, temos a eleição de Pedro Castilho, em 2021. Todas essas eleições contra Keiko Fujimori, todos venceram por uma pequena margem. Como ela ganhou por uma pequena margem agora, contestada, inclusive, mas por uma pequena margem. Mas nenhum desses presidentes teve maioria. Então, esse mecanismo anti-autoritário que foi construído foi utilizado pelo Fujimorismo na oposição para tornar o Peru ingovernável, derrubando gabinetes de ministros, derrubando primeiro-ministros e depois derrubando os presidentes propriamente ditos. Além de que houve uma série de ações no Peru semelhantes à Lava Jato aqui no Brasil, inclusive com o nome Lava Jato, onde o Ministério Público peruano instrumentalizou em parte essa luta contra a corrupção também e, basicamente, ali derrubou governos. Tanto é que o Alan Garcia, que muito provavelmente era envolvido em corrupção, ele acabou se matando, né, quando ele ia ser preso. Foi uma coisa. O Alejandro Toledo também foi preso por corrupção, tinha envolvimento. Então, é uma situação muito complexa do Peru, onde os partidos políticos são muito frágeis, né? O que você tem uma série de plataformas eleitorais que são encarnadas ali pela esquerda, pela direita e pelo centro. Tem uma direita muito grande, e aí, quando a gente vai pensar de uma maneira, a composição de classe e a distribuição territorial dessa instabilidade é uma concentração econômica muito grande na capital, que é Lima, onde mora um terço dos peruanos, mas basicamente concentra metade do PIB do país. E como essa economia neoliberal selvagem do Peru, ela explora as outras regiões do país, nomeadamente os Andes, que é bastante indígena, e a Amazônia, e como isso concentra recursos para si. Então, essa desigualdade regional que a gente tem no Brasil é brincadeira perto do que acontece no Peru, né? Uhum, Lima é uma cidade profundamente desigual e rica, e que uhum. cresce muito, né? Caminha para se tornar, inclusive, a maior cidade das Américas. Hoje em dia, Lima é a segunda maior cidade do continente americano e só perde para São Paulo, né? A gente ainda tem aquela Hugo, ilusão de Nova York, queria claro. entrar na questão, você já citou que o Fujimori, ele ficou conhecido, né, por muitas violações de direitos humanos. A Keiko traz isso, né, não em nenhum momento fala, meu pai errou, não, né, traz essa bandeira de um combate à criminalidade, né, muito acirrado, o que também aconteceu na eleição colombiana, né, o Espriella, ele se coloca quase que fisicamente, assim, como um Bukele, né? Ele é fisicamente parecido com o Bukele. Queria que você falasse um pouquinho sobre o peso, né, dessa questão do combate à violência e dessa figura do Bukele também, que parece que vem influenciando muito as extremas direitas aqui da América Latina. Olha, o Bukele é um cara que tem origem totalmente sui generis num país muito pequeno, porque ele vem da comunidade palestina no El Exatamente. Salvador. Mas é uma migração palestina que veio quando o Império Otomano caiu, é antes do mandato britânico. Então ele vai parar, a família dele vai parar no El Salvador, são muçulmanos, tem uma importância grande entre a comunidade islâmica de El Salvador. O pai dele era uma liderança industrial importante, era uma figura, um expoente da burguesia nacional salvadorenha. El Salvador tem uma burguesia nacional, por incrível que pareça. E o país passou por todo aquele processo de conflagração, de guerra civil. Quando a guerra civil termina, basicamente a esquerda,
a Frente La Farabundo Martí, ela se alia com a burguesia nacional, ela caminha mais para o centro e figuras como a família Bukele, elas entram para apoiar, digamos, o partido da esquerda. A Arena, que é a direita, né, curiosamente, né, como no Brasil da ditadura, é um partido basicamente corrupto ali, uma direita muito vulgar, e a esquerda leva uma vantagem. O Bukele foi inicialmente um quadro da esquerda, bem entre aspas, de El Salvador, que governou uma cidade depois que ser prefeito da capital. O problema é que o partido falou, não, a gente não quer que você seja, né, prefeito da capital. E o Bukele, ele vê a oportunidade, se candidata por um partido menor e destrói basicamente a direita clássica e a esquerda no país, fazendo um grande acordo com os americanos, transformando o país dele num grande lavatório de dinheiro e faz um acordo com as máfias ali para diminuir aquela criminalidade que perturba a população, que é o roubo, o furto, o estupro. El Salvador era um país extremamente desorganizado. Então, o Bukele, embora não entregue nenhum grande resultado econômico, de uma maneira muito brutal, mediante o acordo com as organizações criminosas e com a política prisional e de repressão bastante extrema, ele acalma as coisas nas ruas em El Salvador. E ele vende muito bem isso, porque ele é um grande marqueteiro, ele é uma figura inteligente, perigosa, e isso acaba sendo lido com entusiasmo fora de El Salvador. A primeira experiência de extrema-direita que vai emular a figura do Bukele é a do Abelardo de la Espriella, que é algo ridículo, que vai copiar até fisicamente o Bukele, como você observou bem, dentro de um cenário que é outro. A Colômbia é muito maior que El Salvador, muito mais complexa que El Salvador. Mas o Bukele, o de la Espriella, que copia o Bukele, mas copia um pouco o Milei também, copia coisas, elementos do bolsonarismo, como o uso da camisa da Seleção Nacional de Futebol. O De La Espriella emula tudo isso daí, mas servindo a velhos atores colombianos, que são a parte mais retrógrada da oligarquia colombiana, os paramilitares, né, que são os milicianos da Colômbia, os narcotraficantes e esse esquema que envolve Estados Unidos e Israel. Então, obviamente, foi uma disputa também bastante internacionalizada lá na Colômbia, contra um governo como o do Petro, um governo ali, digamos, de centro-esquerda, mas que se colocou de maneira muito contundente em relação a alguns temas importantes. Mas o Petro acabou fazendo muito barulho internacionalmente, Hum. e isso, de certa forma, atraiu, digamos, as direitas internacionais, usando o esquema de Honduras, que é um outro fator que a gente não olha. Honduras tinha um governo progressista, houve uma eleição em Honduras, um golpe, né, houve uma fraude em Honduras. E Honduras, hoje em dia, está ali do lado de El Salvador, é utilizada como um hub para desestabilizar os governos da esquerda, governos progressistas na América Latina. Hugo, pensando no Peru e na Colômbia, né, nessas duas eleições mais recentes, teve algum nível de interferência do governo Trump no processo eleitoral? Em ambos teve uma. O Trump ele deixou claro. Eu acho que na Colômbia mais até do que no Peru. E no Peru tinha um cenário instável porque o fujimorismo ele atrai muita rejeição. Uhum. A grande questão é que o Trump ele foi decisivo para que as outras direitas radicais que acabam se alinhando ao fujimorismo no segundo turno se mantivessem nessa posição e houvesse um rechaço ao candidato da esquerda. No caso peruano é muito suspeito porque suspeitas que pode ter superado uma fraude pelos votos do exterior no Peru, né? Porque dentro os votos basicamente territoriais peruanos deram a vitória ao campo progressista. Por outro lado também há uma suspeita porque a contagem rápida do Ipsos e do Datum, que são dois institutos que projetam os vitoriosos conforme uma amostragem das primeiras cédulas contadas, essa contagem rápida
apontava a vitória da esquerda. Então, o caso peruano ele é um pouco mais equívoco que o caso colombiano do ponto de vista do voto. Por outro lado, os Estados Unidos incidiram de maneira mais indireta no Peru, embora a candidata fosse a Keiko Fujimori, finalmente, né? Talvez fosse mais interessante para o Trump que o López Aliaga fosse ao segundo turno, que era um outro candidato de direita, e que provavelmente ganharia da Keiko. E seria um governo também alinhado com o trumpismo. Isso não aconteceu, no entanto. Então, a gente tem um caso aqui que é esse caso peruano, o caso colombiano sempre foi um caso de muita intervenção americana e israelense no continente, porque a Colômbia ela é estratégica. Uhum. Hugo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão, né, do Brasil agora está quase que cercado por vários países com governos de extrema-direita, mas antes de entrar nessa análise maior, queria te perguntar como que vai ser a relação do Espriella e da Keiko Fujimori com o Congresso? Os partidos, eles também conseguiram uma maioria no Legislativo ou deve ser uma relação conturbada? Primeiramente, são dois quadros muito diferentes. O quadro colombiano está lembrando do Brasil, em matéria de Congresso rachado, né? Num primeiro momento, o Abelardo de la Espriella terá uma vida parlamentar mais tranquila que a Keiko, não é? Ele tem muitas forças ali, ele pode atrair com o poder da presidência, na Colômbia, que eu diria que é até maior do que no Peru e no Brasil, né? O presidente ele consegue governar sem o Congresso, em certa medida. O problema é o quanto o Abelardo de la Espriella queira radicalizar e passar por cima do Congresso. Ele terá dificuldades, né? Ele terá muitas dificuldades porque ele não tem sequer uma bancada relevante. Já o caso da Keiko é um pouco diferente. O número de partidos representados no Congresso peruano, hoje, é menor do que na Colômbia ou no Brasil, porque se criou uma cláusula de barreira para racionalizar o regime peruano. Muito embora os partidos sejam fracos, eles representam campos reais da política. Então, a Keiko ela não tem maioria na Câmara. Para ela criar algum tipo de maioria, para ela conseguir passar qualquer projeto de lei, ela vai ter de moderar o que ela quer na Câmara, senão nada dela vai passar pela Câmara. Só que tem um porém. O Senado foi reinstaurado no Peru. O Peru ele permaneceu muito tempo de forma unicameral. E isso foi uma das medidas também criadas para dar mais governabilidade. Para dar mais governabilidade ao presidente diante desses problemas que você suscitou aqui, eu respondi, mas porque também havia possibilidade da direita voltar ao poder. Então, uma vez que a direita propriamente dita voltasse ao poder, se fosse com a Keiko, fosse com o López Aliaga, logo eles queriam fortalecer a presidência, Uhum. entende? Uhum. Então, mas ela não vai ter maioria na Câmara. Como está o Senado? Está meio a meio. Supondo que ela convença os senadores aliados ao López Aliaga a votarem junto com ela. Então, vai estar rigorosamente dividido. Então, para que conseguir passar projetos de lei, ela vai ter de convencer algum partido, alguma força do centro para a esquerda, que são forças antifujimoristas, antes de serem esquerda, liberais ou nacionalistas. Então, ela não tem uma vida institucional fácil. O que ela tem a favor dela? Ela tem o empresariado no meio, ela tem as Forças Armadas e tem o apoio americano ali. Mas ela não tem o interior do país, ela não tem a maioria dos eleitores de dentro do próprio território, não é? E ela não tem maioria parlamentar. Uhum. E como que fica o Brasil nessa história, né? Acho que dá para ir por diversas frentes aí para a gente tentar analisar esse cenário, mas pensando que a gente vai ter vários governos não só de extrema direita, mas muito alinhados aos Estados Unidos. Em questões, por exemplo, como as tarifas do Trump, o Brasil vai ter menos força, vai ser menos possível fazer uma espécie de acordo, de uma reunião regional para tentar resistir a esses avanços do trumpismo dos Estados Unidos. Como que vai ficar a vida do Brasil nessa situação aí de relação com os Estados Unidos, nesse contexto de avanço da extrema-direita? É sempre perigoso ter algum tipo de escaramuça de guerra e o Brasil tem que estar pronto para responder. Eu não acho que seja o provável que aconteça. Dos Estados Unidos conseguirem reunir todo mundo contra o Brasil.
Primeiramente porque tem um risco desses governos de direita brigarem entre eles. Porque muitos desses países aqui, por que, que o Brasil é um país unificado e a América Hispânica é rachada? Porque aqueles países guerrearam, as elites daqueles países se lançaram à luta fratricida no século XIX, e aí que surgiu Chile, Peru, Bolívia, por isso que a Bolívia perdeu a saída ao mar, os peruanos foram invadidos pelos chilenos. Na verdade, o que há um risco é dos Estados Unidos não conseguirem mediar a relação entre aqueles países e estourarem guerras. E não é improvável, guerras entre eles. Não é improvável disso acontecer, como eu dei um exemplo aqui. A guerra entre o Peru do Fujimori e o Equador lá no passado. Eles têm um problema grave, porque o Trump colocou eles no poder, mas o Trump está exigindo uma agenda de austeridade, de Uhum, fidelidade aos Estados Unidos e de repressão. Se a Keiko Fujimori e o Abelardo apertarem muito, a coisa estoura, inclusive em países que tiveram guerras civis recentes, que é o caso do Peru e da Colômbia, né? Então, se a coisa degringolar na Colômbia, vai degringolar muito feio. Um outro problema é, aqueles países, sobretudo o Peru, dependem muito da China. E aí há limites para o grau de ruptura deles em relação a qualquer coisa, porque se a China tirar o pé do que for supérfluo aqui da América Latina, aqueles países vão ter um problema de caixa e os Estados Unidos não vão vir aqui é, salvar ninguém. Talvez venham invadir e tomar recursos minerais, mas não vão ter uma agenda que permita a recuperação desses países. Então, isso não é um cenário animador. O Deleuze Prielha pode estar abrindo uma caixa de Pandora que ele perca o controle do país. A gente já viu esse tipo de governo antes, a gente viu a sucessão de governos neoliberais pró-americanos aqui na América Latina caírem na década de 90, porque eles não tinham um projeto. Em grande medida, eu não acho que o Trump é tão central assim na eleição desses governos. Eu vejo que é um fenômeno internacional que transcende os Estados Unidos e que há uma crise do campo progressista latino-americano, que, digamos, baixou a imunidade e permitiu a vitória dessas extremas direitas. Só o Trump não explica, né? uhum, Eu não partilho dessa tese. Claro que isso daí pode criar um cenário onde o poder da China na América Latina aumente, né? Do ponto de vista dela também, se os Estados Unidos são um elemento que coloque peso ali, a China seja um elemento. E o Brasil, de certa forma, ele perdeu projeção no continente. Isso foi muito ruim. Então, a gente tem de avaliar também por que que todo mundo chegou aqui, porque o Trump ele chega num momento de crise, sim, de governos progressistas, alguns que não funcionaram, e ele dá a cartada do que vai acontecer na América Latina, e o Brasil não ocupou esse espaço. É óbvio que o Brasil passou por momentos dramáticos, com o impeachment da Dilma, o governo do Temer, o governo do Bolsonaro, mas a gente precisava ter retornado ao poder com mais ênfase em ocupar esse espaço que foi perdido nesse tempo todo. Nesse tempo entre o golpe parlamentar contra Dilma até o último dia do governo Bolsonaro, a gente perdeu espaço na América Latina, porque a gente se curvou aos Estados Unidos de novo. Só que era para a gente ter voltado com mais velocidade, com mais precisão, com mais força, para não deixar a América Latina ser influenciada por atores externos ao nosso continente. uhum. E a questão política, né? A gente vai ter eleição em outubro. Você acredita que o avanço da extrema-direita em países vizinhos pode acabar tendo algum peso na nossa eleição? Olha, eu acredito que não muito, porque quem se baseia no que acontece no Peru e na Colômbia é quem já tem um voto decidido no Brasil. Quem está comemorando, olhando muito para o Peru e comemorando, é quem já vai votar no Flávio Bolsonaro, é militante organizado, de classe média, que não vai mudar de voto. E quem está triste pelo que aconteceu no Peru e na Colômbia é gente que já tem o voto consolidado no Lula, né? Não é esse voto que vai definir a eleição desse ano. Eu acho que o que vai definir a eleição esse ano, o Lula está em primeiro nas pesquisas, mas eu acredito que, de novo, um segundo turno pode ser delicado. O que vai definir a eleição no Brasil, nos finalmente, são regiões do Brasil que têm eleitores pendulares, que é o caso principalmente do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais. O Lula e o Bolsonaro, Flávio, precisam consolidar o que ele já tem, mas todo mundo sabe que qualquer candidato de direita vai ganhar no Paraná e qualquer candidato progressista vai ganhar em Pernambuco, na Bahia. A grande questão é Minas, a grande questão é o Rio de Janeiro. Eu entendo que nessa batalha o Lula está na frente porque ele já tem o Rio de Janeiro, mas o fato de Minas Gerais ainda estar em aberto, inclusive do ponto de vista do Palanque, é uma questão complicada. Uhum. E interferência do Trump aqui nas nossas eleições? Eu acho que a interferência do Trump nas nossas eleições pode vir pelas big techs, mas ela dependeria de que a burguesia brasileira se curvasse à americana. Por hora, a burguesia brasileira é o último, digamos, a última barreira entre as elites latino-americanas em relação aos Estados Unidos, porque aquela velha burguesia nacional argentina ela acabou, ela está falida. E as oligarquias, as demais oligarquias aqui da América Latina, eles se voltam muito para fazer comércio com chineses, fazer coisas com chineses, mas eles são totalmente débeis e dependentes dos Estados Unidos. A elite brasileira já não é apenas isso, ela é mais do que isso. O Brasil é muito maior, né? E eles não toparam essa estratégia de rifar o governo brasileiro por um desqualificado, como Flávio Bolsonaro, só para ter o aval do Trump. Eles não vão fazer isso. Se a decisão do Trump fosse, e do Marco Rubio, até mais do que o Donald Trump, fosse colocar um nome mais razoável, talvez eles até topassem, mas esse menu que foi oferecido fez com que eles é, não embarcassem no Flávio. Aparentemente, eles não embarcaram, e eles sabem que o custo da capitulação deles é perder dinheiro, Uhum. né? O Flávio Bolsonaro não é um governo alinhado com interesses mesmo da burguesia compradora brasileira, e mesmo essa burguesia que é a maior parte da burguesia brasileira. Por isso que eu acho que a palavra burguesia e oligarquia aqui na América Latina são intercambiáveis. A gente pode usar elas como sinônimos, né? Porque a gente tem uma burguesia voltada para exportação e para reprimarização da economia. E é um grande problema. Mas mesmo essa burguesia, ela depende de comprar insumo agrícola da Europa. Ela desindustrializa, mas ela precisa comprar o trator lá na Europa. Ela precisa comprar o fertilizante na Rússia, na Bielorrússia. E ela precisa vender para a China. Então, o que o Trump propõe para cá, mesmo para setores que poderiam, a priori, ser favoráveis aos Estados Unidos, é um quadro que eles só topariam mediante uma ameaça muito maior. Mas, mesmo assim, essa burguesia ela não está bem satisfeita, inclusive porque esses setores e, eu, e esse pessoal está longe de ser nacionalista, esse pessoal tem relação com os Estados Unidos e o vínculo deles é com o Partido Democrata. E esse novo Partido Republicano, ainda mais com essa agenda do Trump 2, não agrada. Muito pelo contrário, amedronta. E se tem Uhum. uma coisa que a burguesia mundial tem medo é de rompimento de contrato de palavra, e o Trump não tem palavra. Então, simplesmente rifar o Lula aqui para colocar uma figura menor da nossa política como o Flávio no poder e, digamos assim, entregar o país para o Trump, tendo em vista que o Trump pode perder a eleição legislativa do final do ano e pode perder o mandato daqui a pouco, é algo no mínimo temerário, porque o que seria um governo do Flávio? Seria uma ditadura familiar que cobraria pedágio da alta elite. É isso que seria um governo do Flávio Bolsonaro. Seria algo certamente pior que o governo do pai dele foi. E isso não bate só aqui na classe trabalhadora, não bate só na classe média. Isso daí bate nos interesses também de um setor burguês. É claro que o Lula não pode confiar apenas nisso, né? E eu acho que é até um erro que o governo atual ele se afiançou demais nesses setores. Mas eu acredito sim na possibilidade do Lula vencer. Eu não acho que essas vitórias elas sejam uma prova cabal, do mesmo modo que a burguesia brasileira não falaria, ah, vamos de Lula porque o Cepeda ganhou na Colômbia e a Keiko Fujimori perdeu de novo no Peru. Isso não é importante. Uhum. Então você não vê o risco de uma América Latina totalmente subordinada aos Estados Unidos? Hoje ela está formalmente, mas qual o projeto para você manter essa subordinação e essa subordinação não virar revolta daqui a pouco?
entendeu? Alguma coisa tem de acontecer aí. E o Trump ainda, ele conseguiu chegar lá, mas ele não conseguiu dominar tudo. E o outro fator existe uma dependência em relação à China. Então, esses governos títeres, eles têm um limite operacional ali, do contrário, os presidentes perdem o controle, principalmente o caso do Cast no Chile. Uhum. Queria trazer aqui uma outra questão, né, que é a da Bolívia. Também a direita chegou ao poder na Bolívia, teve um racha na esquerda, né, o Evo Morales pregando o voto nulo, enfim. Direita volta, depois de 20 anos, ao poder na Bolívia e está tendo muita resistência popular, né? O que o exemplo da Bolívia mostra para os países da América Latina? No caso da Bolívia, eu veria o Evo Morales foi reeleito em 2019, tomou um golpe. Eu Uhum, acho que houve uma postura também covarde naquele momento de setores populares não sustentarem o Evo. O que veio em seguida foi uma ditadura, porque a Jeanine Áñez assume o poder de uma maneira meio precária. Veio a pandemia de Covid-19 e a Jeanine Áñez não chamava eleições, quer dizer, as eleições foram chamadas em cima de muita mobilização popular, com muita gente sendo morta. Mas o que se brotou ali, em seguida, foi um grande acordo espúrio entre os setores de uma certa nova burguesia boliviana, que acumulou capital, inclusive, durante os governos do Evo, em contradição cada vez maior com as demandas populares. Né? Então, aquele arranjo meso-nacionalista, meso-socialista, entrou em curto-circuito, e o Luiz Arce tentou conciliar isso, tendendo mais à direita, e fez um governo fracassado. Então, a derrota do Luiz Arce não se explica por meio do racha, se explica pela incompetência dele. Porque se o Luiz Arce estivesse fazendo um grande governo, o Evo podia criticar o que fosse, mas o Luiz Arce era o presidente, tinha caneta, teria popularidade. Então, e as pessoas não sairiam contra o Luiz Arce porque o Evo falou mal. Quer dizer, a crítica do Evo, sim, o Evo ele foi isolado de uma maneira talvez até indevida, mas isolar o Evo não foi apenas isolar o Evo. Isolar o Evo Morales foi um sintoma de que camadas indígenas e populares foram isoladas no arranjo tramado em 2020, 21, lá com o governo do Luiz Arce. Ele que foi o homem forte da economia do Evo, portanto, o homem que era interlocutor junto à burguesia nacional, ele acaba perdendo completamente o controle do país e, inclusive, trabalha para tirar as possibilidades do Evo ser um concorrente interno do MAS ou ser candidato por um outro partido. O que fez com que o Evo puxasse um voto nulo, que foi caudaloso, fez com que o candidato do MAS, aí, sequestrado pelo Luiz Arce, tivesse uma votação muito, muito pequena, mas o candidato vencedor não foi das forças propriamente golpistas ali em 2019. O atual presidente boliviano, o Rodrigo Paz, ele é, ele é filho e sobrinho de ex-presidentes bolivianos, inclusive do principal presidente boliviano no século XX, um grande camaleão, chamado Vítor Paz Extensoro, que é um sujeito que foi nacionalista nos anos 50, 60, depois foi derrubado pelos militares, fez acordo com os militares, voltou na década de 80 muito idoso. Então, a família Paz é também um tipo de oligarquia muito antiga na Bolívia, vieram da Argentina, por sinal, lá atrás, no século XIX, mas se estabeleceram na Argentina e sempre tiveram muito poder naquele arranjo. Quando houve a Revolução Nacional nos anos 50, eles se colocaram no polo progressista, mas sempre foram camaleões. O que surpreende é que o Rodrigo Paz foi eleito com um voto que antigamente ia para o MAS, que ia para o Evo, que foi para o Lúcio Arce. Só que em vez de fazer um governo moderado, centro-direita, que é o que ele prometia, ele basicamente implementou essa agenda americana, né? E isso deu completamente errado. Ele, inclusive, demitiu o vice que foi eleito com ele, de início, porque a lei boliviana permite que você, enquanto presidente, demita o vice, e ele já deu ele rompeu com setores que o elegeram, setores mais moderados,
né? Setores mais ao centro, setores que em algum grau colaboraram, até fizeram parte dos governos do MAS, porque simplesmente a embaixada americana mandou. E ele está fazendo o governo que se esperava que o adversário dele, Tuto Quiroga, fizesse. Não o governo dele, que foi um azarão favorecido pelo desmoronado MAS. Mas aquele voto do MAS, ele não foi para o nada, ele foi para o candidato menos à direita, que seria o Rodrigo Paz, que agora Uhum. está tentando conversar com a COB de novo, que está tentando isolar o Evo de novo. Mas ele está numa situação complicada. É claro que no caso do Evo, o fato da Keiko Fujimori ter ganho no Peru foi muito ruim. Para o Evo, importa o que acontecer, particularmente com o Peru, como importa o que vai acontecer com a Argentina. Por hora, o Evo está totalmente isolado, fazendo uma série de manifestações, e o Brasil ele está numa postura, digamos assim, tíbia em relação ao que se passa na Bolívia, porque a primeira conversa foi até uma conversa meio assim, alinhada entre o Rodrigo Paz e o Lula, até porque pelo histórico de conflitos que existem na América do Sul, a Bolívia precisa do Brasil para se defender do Chile, do Peru. Tem esse fator Uhum. também aí em jogo. Mas o Hugo, Rodrigo Paz ele errou tremendamente. só para a gente encerrar, você vê chance de acontecerem insurreições populares como a que está acontecendo na Bolívia, no Peru, na Colômbia e em outros países que estão no momento sendo governados pela extrema-direita na América Latina? Eu acredito que sim, não há outro caminho. As massas vão sair na rua. Mas se a oposição na América Latina ficar num marco muito institucional, ela pode ter dificuldade. Claro que ela pode contar com a sorte, com a derrota, que é a sorte não, com a fortuna, né? Com o fator que você não controla, que é o enfraquecimento do Trump. Enfraquecimento do Netanyahu, provavelmente pode ser derrotado. Então, vamos supor, uma estratégia institucional na América Latina vai funcionar se o Netanyahu perder, se o Trump perder a eleição legislativa, se o Lula ganhar aqui. Então, tem uma tendência que isso possa ser viável. Do ponto de vista da recriação de novos instrumentos, a gente tem de falar sobre isso, não basta a gente fazer uma onda progressista, né, chamada de onda rosa, talvez essa onda progressista 2.0 merecesse ser chamada de onda rosa. Não adianta a gente repetir aquilo. Acho que tem questões muito importantes na América Latina a respeito do modelo econômico, do modelo ambiental, que essa economia de monocultura para exportação e de extrativismo para exportação, isso na verdade gera um caldo de acumulação de capital que se resolve com esses setores que acabam empoderados e endinheirados, criando direitas para manter os seus privilégios. Então, a gente não está vendo apenas a volta das velhas oligarquias, junto com os americanos se vingando do ciclo progressista. A gente vê também um processo dialético de traição dos setores que ganharam dinheiro durante o ciclo progressista e que agora estão mudando de lado para defender os seus interesses, o que é perfeitamente normal. E eles encontram uma conjunção astral, uma conjunção aí internacional que lhes favorece nessa empreitada, que é o fato de ter uma figura como Trump, e uma figura como Netanyahu, que é muito interventiva também na América Latina. Mas a gente não pode perder a dimensão do que está acontecendo aqui. É preciso criar um novo ciclo de lutas e de insurreições na América Latina, de deslegitimação desses governos e dessas práticas, mas da criação de novas governanças que ataquem questões centrais. Uhum. Porque se não houver modificações mais substantivas, o problema é que a direita ela sempre vai estar aí, porque a base material que condiciona o surgimento dessas direitas vai estar presente. Entende? Então, no momento, é como se você tivesse uma dieta ruim, né? E aí você mantém essa dieta ruim e em um belo momento aquilo te provoca um problema de saúde, porque as condições que levam ao problema de saúde estão ali, né? Uhum. É disso que a gente está falando quando a gente fala sobre a América Latina hoje. Isso coloca um desafio para o Brasil também no curto e médio prazo. Hugo, infelizmente nosso tempo acabou. Super obrigada pela entrevista para a gente entender melhor esse cenário que é bem conturbado, né? A América Latina é sempre cheia de emoções. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.
Assim, a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!